Meu querido palestrino, minha querida palestrina, chegou o grande dia. Final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Um único tetra será definido após as 18 horas, horário de Brasília. Tem algumas coisas que eu quero falar com vocês nesse vídeo, né? Esse pequeno pré-jogo, minha pequena contribuição com todos vocês, meus queridos inscritos aqui. Quero falar de recorde que o Abel Ferreira pode bater esta noite. E quero falar também das tendências para o futuro, tanto para Palmeiras quanto para Flamengo. Quero dar uns pitacos também e ser muito sincero, pegar meu clubismo e deixar aqui de lado para a gente raciocinar a respeito de tudo que o Palmeiras já tem feito. Até nesse ano, né, que a gente passou por muitas frustrações, mas a gente não pode deixar de considerar essas coisas, né, o que esse clube alcançou durante toda essa trajetória, principalmente aí da gestão da Leila Pereira agora, né, mais recente, e com o comando do Abel Ferreira, tá bom? Vou falar aqui sobre escalações, vamos falar sobre isso, sobre recorde do Abel e tudo mais. Te peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like também, porque isso é muito importante. Você que é da casa, você que tá caindo nesse vídeo aqui de paraquedas, seja você palmeirense, seja você flamenguista, seja muito bem-vindo a este canal. Se você gostar, você assiste o vídeo até o final, aí lá na frente você se inscreve e deixa o seu like, se assim você gostar. Se você também não gostar, pode deixar seu dislike aí, tá tudo certo também, tá bom? Pra gente começar aqui sem mais delongas, vamos falar sobre o Abel. Eu não peguei nenhuma foto dele para ilustrar para vocês, mas tá tudo certo. Vocês vão ficar aqui com a minha cara carismática para todos vocês, tá? Ou sei que não, tá? Mas enfim, vamos lá. O Palmeiras vai chegar à sua terceira final, né, de Libertadores sob o comando do professor Abel Ferreira. E cara, isso aqui é um feito histórico. Eu não parei para pesquisar, mas fica o desafio. Eu não me recordo de um técnico brasileiro pelo Palmeiras chegar em uma terceira final, né, de Libertadores. Eu não me recordo. Estamos falando de final, hein? A gente não tá nem falando de título. O Abel já venceu duas Libertadores pelo Palmeiras. Mas pesquise aí, né? Depois eu vou até dar uma olhada nisso. Já é a terceira final de Libertadores que o Abel Ferreira chega. Gente, não é pouca coisa, tá? Ele foi campeão em 2020 e 2021. E o português, essa noite, vai tentar alcançar uma marca histórica caso vença o Flamengo neste sábado lá em Lima, no Peru. Com 10 títulos desde que foi anunciado no Palmeiras em outubro de 2020, o Abel Ferreira pode se isolar como treinador com mais conquistas pelo Palmeiras. Atualmente ele está empatado com o Oswaldo Brandão, ambos com 10 títulos cada, tá? Ali dividindo o pódio os dois. Caso o Abel conquiste o título este ano, igualará Osvaldo Zubeldia, argentino comandante do lendário tricampeonato do Estudiantes entre 1968 e 1970, como segundo técnico, o Abel no caso, né, com mais títulos na história da competição. Acima, somente o argentino Carlos Bianchi, campeão com o Vélez Sarsfield em 1994 e com o Boca Juniors em 2000, 2001 e 2003, ou seja, esse técnico é o único que tem 4 Libertadores em seu currículo. O Abel Ferreira também pode igualar o feito de Bianchi de conquistar 3 títulos por uma mesma equipe. Cara, isso é uma coisa que me deixa muito reflexivo. É esse tipo de informação, você pode buscar aí na internet, isso que eu tô falando para vocês. É uma coisa que tem que fazer a gente valorizar o cara que tá na frente do comando do Palmeiras, tá, gente? Você pode ter sua opinião sobre o Abel, eu respeito, eu também já passei muita raiva, principalmente ano passado, esse ano, né? O Palmeiras, eu sempre falei, ele vem numa decadência, né? No comando do Abel Ferreira. A gente caiu muito de produção, é bem verdade isso. Mas não tem como, gente, não valorizar o que o Abel já fez pelo Palmeiras e o que ele ainda pode fazer. Porque ele vai disputar essa final da Libertadores contra o Flamengo essa noite e ele já disse que vai permanecer no Palmeiras em 2026 e quem sabe também em 2027, acredito eu. Então o Abel já tem uma puta de uma história construída no Palmeiras e ele ainda tem a chance de aumentar o seu plantel, a sua idolatria dos torcedores mais adiante nessa trajetória que ele ainda tem para fazer no Palmeiras, tá? Eu não me recordo em toda a história do Palmeiras um técnico que foi tão vitorioso. E hoje ele pode ser tricampeão
campeão da Libertadores somente com o Palmeiras, para deixar os técnicos brasileiros morrendo de inveja, porque nenhum técnico brasileiro conseguiu o que o Abel está conquistando. Só em finais o Abel já tá batendo de frente, ou melhor, já até ultrapassou, acredito que todos os técnicos brasileiros na frente, né, falando dessa competição da Libertadores. Também quero falar de alguns jogadores aqui antes da gente falar de prévias, tá? O Everton, Gustavo Gomes e Rafael Veiga. Esse trio pode entrar pro hall de tricampeões da Libertadores com o Palmeiras. O Everton muito provavelmente não vai jogar, deve estar no banco de reservas, mas não vai jogar. O Carlos Miguel provavelmente vai ser o titular. O Gustavo Gomes eu acredito que vai ser titular absoluto. E o Rafael Veiga, se ele não for titular essa noite, ele deve entrar no segundo tempo com o Palmeiras. Uma coisa é certeza, o Veiga vai entrar em campo hoje. Esses três, caso vençam o Flamengo, essa noite podem entrar para o hall de tricampeões da Libertadores com o Palmeiras. Também é outro feito histórico para esses jogadores, junto ao comandante Abel Ferreira, à frente do Palmeiras com 10 títulos conquistados até agora. Se você é contra o Abel, se você é a favor do Abel, tá na hora de você deixar todas as suas rusgas de lado, no caso se você for contra, se unir àqueles que amam o Abel, se tornar um Abelete dessa vez, porque você gostando ou não, ele é o técnico do Palmeiras, é ele que vai comandar o Palmeiras à frente contra o Flamengo. A gente deseja a ele toda a sorte do mundo, que ele conquiste essa Libertadores. Afinal de contas, ele batendo esse recorde, ele leva o Palmeiras a ser tetracampeão da Libertadores isoladamente aqui no Brasil. E agora, dito isso para vocês, um feito histórico do Abel Ferreira, eu quero falar, né, sobre esse jogo que vai acontecer daqui a pouquinho. Todo mundo vai poder acompanhar aí, vai ser ao vivo para o Brasil inteiro. A TV Globo vai transmitir. Acredito que a Cazé TV também vai transmitir ao vivo. Se você quiser assistir não pela Globo, mas pelo YouTube, o GE também TV vai estar narrando esse jogo, né, com imagens também. Então, todo mundo, para quem não foi a Lima, vai poder acompanhar Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Hoje sai o único tetra brasileiro da Libertadores. Vale taça. Você pode ter certeza que a empolgação do palmeirense também é a empolgação do flamenguista que está lá do outro lado. E um detalhe para apimentar essa história, os caras vêm mordido porque eles perderam a Libertadores pra gente em 2021. Então você pode ter certeza que o Flamengo tem essa pulga atrás da orelha e eles vão tentar reverter esse placar aí que o Palmeiras fez na Libertadores de 2021. Mas eu acredito que eles não vão conseguir não, tá? Deixa eles chegar com a soberba deles aí, deixa eles chegarem com a Globo fazendo uma baita, né? É o Aeroflá e é só festa do Flamengo. Não mostraram nada do Palmeiras. O Palmeiras foi a Lima discretamente, né? De forma a mídia trazendo, né, esse calor e essa torcida aí, mesmo que velada, ao Flamengo. Deixa os caras assim, porque soberba não pertence a nós, palestrinos. E tá valendo o tetra da Libertadores. Quero falar pra vocês aqui, ó, que é o seguinte, o dono da melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, quem é? Vocês sabem dizer quem é? Sim, é o Palmeiras. O Palmeiras passou durante aí o mata-mata pelo Universitário do Peru, pelo River Plate da Argentina e LDU do Equador. Na semi, conseguiu reverter uma derrota por 3-0, que, cara, todo mundo dava o Palmeiras como derrotado lá em Quito, né, pelos 3-0, e aqui reverteu com uma goleada no Allianz Parque, mostrando sua força dentro de casa, colocando um placar de 4-0 sobre a LDU de Quito. O momento, porém, não é muito bom do Palmeiras. A equipe não vence há 5 jogos do Campeonato Brasileiro e viu seu rival se distanciar nessa última terça-feira, quando empatou o jogo contra o Atlético Mineiro e o Palmeiras perdeu o jogo para o Grêmio. E na terça-feira, um detalhe importante, o Abel poupou alguns jogadores já pensando nessa decisão de logo mais da Libertadores. Alguns achou ruim, né? Falou que o Abel estava entregando o time, mas eu, se fosse você, eu não acreditava muito nisso não, porque eu tô achando que vai ter surpresa do Abel Ferreira mais à noite e a gente vai conferir isso daí. Já pelo lado do Flamengo, palestrino, os caras vêm sobrando aí no Campeonato Brasileirão, né? Apesar de
eles darem uma boa oscilada também. Não é à toa que pela oscilada deles no Brasileiro, o Palmeiras conseguiu assumir a ponta aí por algumas rodadas, mas o Palmeiras vacilou muito mais que o Flamengo. Não à toa o Flamengo agora é líder isolado do Brasileirão, né? E o Flamengo também tá muito perto do título, né? Já, né, praticamente com os 9 dedos lá na taça do Campeonato Brasileiro. É importante dizer que o Flamengo não conseguiu deslanchar dessa mesma forma na Libertadores desse ano. E ele teve aí uma campanha muito mais sofrida comparada com o Palmeiras. Na fase de grupos, o Flamengo se classificou em segundo lugar, atrás da LDU, que enfiou 3-0 no Palmeiras lá em Quito. No mata-mata, o Flamengo decidiu sempre fora de casa, mas conseguiu superar o Inter nas oitavas e depois 2 argentinos, Estudiantes nos pênaltis e o Racing pelo magro placar agregado de 1-0 na semifinal. Então, se a campanha do Flamengo no Brasileiro é melhor do que a do Palmeiras, a campanha do Palmeiras na Copa Libertadores é melhor do que a do Flamengo. Isso é importante a gente dizer, porque se a gente for olhar para elenco, eu acredito que o Flamengo tem um elenco melhor do que o do Palmeiras, tá? As peças que o Flamengo tem para sair do banco e agregar ao time durante a partida são peças melhores, com mais qualidade do que as peças que o Palmeiras tem no banco. Eu acredito nisso piamente, não tenho medo de falar isso. Porém, o time do Palmeiras se mostrou muito mais casca-grossa, vamos dizer assim, nessa Libertadores do que esse elenco do Flamengo, né? O Flamengo sofreu um pouco mais, mas no final das contas é que ambos chegaram à final dessa Libertadores. O Palmeiras, lembrando aqui um pouco, poupou 11 jogadores na partida contra o Grêmio nessa última terça-feira, e o Andreas Pereira e Alan até entraram no segundo tempo, mas assim que eles entraram, o Giai vai lá e me faz um pênalti, sabe? Não quero nem lembrar, tá? Infantil. Faz um pênalti infantil e o Palmeiras acaba perdendo para o Grêmio dentro lá da casa dos gremistas, né? Mas no grupo que ficou aqui um dia a mais na capital paulista, dá um indicativo, segundo o Globo Esporte, né, da base de escalação para essa final. Caso o Abel opte por colocar o Rafael Veiga e o Alan, a dúvida palestina vai ficar no desenho do meio de campo, pois ambos costumam atuar pelo lado direito do ataque do Palmeiras. E uma prévia que eu posso falar para vocês, segundo o Globo Esporte, que eu tô olhando aqui, tem Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez fazendo esse quarteto na zaga. Na frente, Bruno Fux como volante, Andreas Pereira fazendo o segundo volante, Alan e Rafael Veiga, é uma coisa que eu também estava postando ontem no vídeo que eu falei para vocês, como esses dois jogadores aí meio atacantes, mas jogando um pouco mais aberto, e na frente, obviamente, Flaco Lopes e Vitor Roque. Acredito que hoje isso é o que o Palmeiras tem de melhor. Porém, estava vendo ontem a live do Thiago Leifert e ele colocou um Palmeiras com 3-4-3, que também faz muito sentido, tentando espelhar o mesmo time que venceu a LDU por 4-0 no Allianz Parque. E aí já entraria o Sousa também, os 3 zagueiros seriam ali Bruno Fux, Gustavo Gomes e Murilo, e aí ali você tem o Andreas Pereira, o Rafael Veiga, você tem do lado direito o Alan jogando mais como ala, né? E do outro lado você tem o Piquerez jogando, né, como um ala esquerdo, e na frente Sousa, Flaco Lopes e Vitor Roque. Essa foi a prévia que o Thiago Leifert deu na live dele, tá? Essa outra que eu falei para vocês, que é a mais convencional, no 4-4-2, com o Bruno Fux de volante, é a prévia que o Globo Esporte dá pra gente. E cara, independente, cara, de como o Palmeiras entre, sinceramente, é entrar e a torcida tem que apoiar, independente de gostar de fulano, de gostar de escalação, de não gostar. A torcida precisa apoiar o Palmeiras. Quem está fora? O Everton. Fissura em osso da mão direita. Embora tenha dado entrevista coletiva com o Abel, ele não deve ir a jogo. Lucas Evangelista também com cirurgia na coxa, e o Globo Esporte está dando também que o Paulinho não estará presente. Eu acho que o Paulinho vai estar no banco de reservas, tá? Junto com o Everton. Paulinho, não sei se o Abel tá preparando algum tipo de surpresa, o Paulinho entrar aí para dar aquela assustada uns 10 minutos, não sei se isso vai acontecer, não vou cravar isso para vocês, mas seria demais botar o Paulinho, hein? Não sei se ele tem condição para jogo, né? Se tiver que apostar, né, uma aposta mais assertiva, é que o Paulinho não deve ir a campo, tá? Infelizmente, pagamos 25 milhões nesse cara, infelizmente ele não conseguiu nos auxiliar
como nós queríamos durante esse ano de 2025. Mas calma, Palestrino, que 2026 está aí. E falando do Flamengo, alguns detalhes do nosso rival, o Léo Ortiz, que tinha se machucado no mesmo jogo contra o Palmeiras lá no Brasileirão, lá atrás, ele está recuperado de uma lesão no tornozelo direito, né? E foi preparado para ficar à disposição desta partida, mas a escalação do jogador será decidida pelo técnico Felipe Luiz em conversa com o atleta e o departamento médico. Se eu tiver que apostar, Léo Ortiz, que é um baita de um zagueiro, eu acho que o Felipe Luiz não vai colocar ele como titular. O que é bom pra nós, né? Porque o Léo Ortiz é um bom zagueiro. Sem o camisa 3, Danilo forma uma dupla de zaga com o Léo Pereira. A principal dúvida aí pro Felipe Luiz e pro Flamengo está no setor ofensivo, né? Entre Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Carrascal disputam 2 vagas ao lado de Bruno Henrique. Apesar de ter viajado aí com a delegação, o Pedro, e eu não tô comemorando, tá? Eu não comemoro lesão de jogador. Mas, pelo ponto de vista futebolístico, o Pedro continua, né, em recuperação da sua lesão na coxa esquerda e está fora da partida. É um puta desfalque para o Flamengo. O Pedro, se vacilar, se não for o melhor jogador do Flamengo, ele é um dos. Mas, para mim, o diferencial, junto com o Arrascaeta nesse clube do Flamengo, é o Pedro, tá, gente? O Pedro tem que ser o atacante da seleção brasileira, mas eu não sei se ele vai ser por causa dessas lesões que ele vem enfrentando. Não teve oportunidades com o Ancelotti, se não me falha a memória, até o momento, né? Mas, cara, é o melhor centroavante que tá jogando em terras brasileiras, é o Pedro. Infelizmente tá lesionado, mas pro nosso lado palmeirense é bom que ele esteja de fora, porque vocês viram o estrago que esse Pedro fez pra cima de nós lá no jogo do Maracanã, né? O cara é sensacional, um puta de um jogador. Sinceramente, se eu fosse a dona Leila Pereira, eu sei que é difícil, né? Quase impossível. Eu faria de tudo para trazer esse cara para cá um dia, para ser atacante do Palmeiras. Enfim, dito aqui, dado meu desabafo, o Pedro também está fora do jogo de logo mais da Libertadores. E uma prévia para vocês, segundo o Globo Esporte também, tem Rossi no gol, Varela na lateral direita. Eu tava torcendo para entrar o Emerson Royal, né? Porque o Emerson Royal, para mim, ele é um jogador inferior ao Varela, né? E a gente ia poder deitar e rolar daquele lado, mas acredito que vai ser o Varela do lado direito. Danilo como zagueiro e Léo Pereira também numa dúvida com o Ortiz, mas eu acredito que vai ser o Léo Pereira. Alexandro como lateral esquerdo. Pulgar e Jorginho fazem aí a volância do Flamengo e Arrascaeta como meio atacante. Palmeiras, olho nesse cara, hein? Puta, pega algum zagueiro aí, gruda nesse Arrascaeta, não deixa esse cara jogar, pelo amor de Deus. Na frente, Luiz Araújo numa dúvida com o Cebolinha, que vem jogando uma sequência de jogos pelo Flamengo, jogando muito bem, o Everton Cebolinha. Carrascal e Bruno Henrique como os atacantes do Flamengo, tá? É um time muito forte, só não é tão forte porque o Pedro está fora de combate neste jogo, infelizmente para os flamenguistas e felizmente para o Palmeiras, tá bom? Quem vai apitar é o tal do Dario Herrera, árbitro argentino, com seus assistentes Cristian Navarro e José Miguel Savaroni, e no VAR tem o tal do Maximiliano Ramírez, todos eles árbitros argentinos. Na verdade, o Maximiliano é o quarto árbitro, né? O VAR é o Héctor Paletta, também argentino. E aí tem outros auxiliares, né? O AVAR 1, 2 e 3, que são uruguaios, tá bom? Mas o plantel, em sua maioria, são de argentinos que vai apitar essa final entre Flamengo e Palmeiras. E aqui vem as considerações que eu quero dar para vocês desse último vídeo que eu faço antes dessa final da Libertadores. Uma coisa que a gente precisa pensar, e eu concordo com alguns colegas de trabalho aqui do YouTube, é uma tendência, tá, gente? Que Palmeiras e Flamengo se encontrem novamente na Libertadores, em Copa do Brasil, rivalizando aí para quem vai levar os títulos mais para frente de Campeonato Brasileiro, porque de fato Palmeiras e Flamengo não são os melhores times brasileiros, são os melhores times sul-americanos. Não tem time sul-americano que bata Flamengo e Palmeiras. Não é à toa que este ano, mais uma vez, deu a lógica. Flamengo e Palmeiras de novo. E aí, se a gente for olhar nos últimos anos, é Palmeiras batendo em semifinal, Flamengo batendo em semifinal de Libertadores, ou quando não bate final também de Libertadores. São as duas equipes em ascensão no continente sul-americano. Então isso é normal
que haja Palmeiras e Flamengo se enfrentando nos próximos anos. O que nos diz o seguinte: hoje vai sair um tetra da Libertadores, pode ser Palmeiras como pode ser Flamengo. Se o Flamengo sair derrotado e o Palmeiras se tornar tetra, vai dar lógica, o Flamengo logo mais também vai ser tetra. E ao contrário também serve. Se o Palmeiras perder hoje, bate na madeira, porque eu não quero perder esse jogo hoje, mas vamos supor que o Palmeiras perca o jogo hoje, né, caixão e vela preta, todo mundo vai ficar bravo, tal, é normal que isso aconteça. O torcedor, ele é muito passional, né, mais emocional do que racional. Cara, o Palmeiras vai bater tetracampeão da Libertadores, mesmo que perca pro Flamengo hoje. Cara, isso é normal. Essa é a lógica que a gente prevê para o futuro, baseado em toda a trajetória que Flamengo e Palmeiras têm feito até agora. Exemplos de gestão, exemplo financeiro, né, contratações de peso que os seus rivais não conseguem fazer. Então, ambos vão ser tetra da Libertadores. Um vai sair esta noite, mas mais à frente, em outros campeonatos no ano que vem, né, principalmente a Libertadores, vai dar lógica, Flamengo e Palmeiras vão bater tetra hoje ou mais pra frente. Isso é normal, isso ninguém discorda desse negócio, tá bom? Mas eu espero que o Palmeiras seja o tetra primeiro que o Flamengo. Ponto. Pra gente continuar a zoeira contra os caras. Outra coisa, tem muita gente aí gorando o Palmeiras e dizendo que é torcedor, hein, velho? Cara, pelo amor de Deus, para com isso. Põe a mão no coração aí. Olha para a trajetória do Palmeiras. Embora esse ano tenha sido um ano muito frustrante para nós palmeirenses, perdeu o Campeonato Paulista pro arquirrival Corinthians, que tá lá, não consegue nem pagar o fundo das calças. É doído, eu sei que é doído. É verdade. O Palmeiras foi mal no Paulista. O Palmeiras jogou o campeonato da Copa do Mundo de Clubes e o Palmeiras bateu, gente, quartas de final. E caiu nas quartas de final com o Chelsea. Ficamos frustrados também porque a gente acreditava que o Palmeiras poderia ter sido mais aguerrido nesse jogo contra o Chelsea, e a gente viu que o Chelsea nem jogou tanta bola assim quanto jogou para ser campeão nos jogos que vieram depois, que eles venceram o Palmeiras. O Palmeiras poderia ter feito frente ao Chelsea, mesmo perdendo, né, fazendo um jogo mais aguerrido, mas a gente acredita que o Palmeiras fez um jogo muito covarde. Mas uma coisa é fato, a gente bateu quartas de final na Copa do Mundo de Clubes, gente. Isso não é pouca coisa. Ó, entrou muita grana nos cofres do Palmeiras. Fomos frustrados novamente pelo Corinthians na Copa do Brasil. Ficamos putos da vida. Eu tô puto com isso até agora, né? De perder pro Corinthians e ser eliminado da Copa do Brasil. Mas chegamos a umas oitavas de final da Copa do Brasil. E batemos aí segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Segundo ano consecutivo como vice. Pode virar? Pode, mas é muito difícil, quase impossível o Palmeiras ainda levar esse Campeonato Brasileiro. Matematicamente ainda dá, mas, cara, é praticamente impossível, tá? Dado o que precisa acontecer aí, os resultados para que o Palmeiras seja campeão. Mas somos vice novamente e vai colocar um dinheirinho no bolso por sermos vice. Ninguém comemora vice, mas do ponto de vista de desempenho do Palmeiras, cara, o único que tá acima do Palmeiras no Campeonato Brasileiro esse ano é o Flamengo. Os outros times não saíram nem na foto comparado ao Palmeiras. E a gente precisa levar isso em consideração. E tem outra coisa, que é o principal. O Palmeiras está de novo na final da Libertadores, gente. Não dá para esquecer isso daí. A trajetória do Palmeiras exemplar, né, na fase de grupos. O Palmeiras, desde que o Abel Ferreira é técnico do Palmeiras, o Verdão sempre tem uma atitude exemplar na fase de grupos da Libertadores, o que tem colocado boa grana nos cofres do Palmeiras. E aí o Palmeiras bate, tem horas que sai nas oitavas, né? A gente foi garfado numa aí pelo jogando contra o Atlético Paranaense pela arbitragem, é verdade. E o Palmeiras bate novamente finalista da Libertadores, o que já botou muita grana nos cofres e tem a chance real de ser o único tetra da América, o primeiro tetra da América. O torcedor não pode esquecer essa trajetória. E quem tá no comando, você gostando ou não, é o português Abel Ferreira. Eu não esqueço dessas coisas, eu não esqueço da noite mágica. O Palmeiras perdendo o jogo hoje, a gente fez uma trajetória muito boa. A gente sabe que perdendo a Libertadores, o inferno vai subir na terra pro palmeirense, vai ser frustração, todo mundo vai ficar puto, pelo menos nas primeiras horas, vão xingar a diretoria, vão falar que o Abel é burro, vão falar que os jogadores que estão aí não prestam, a gente sabe.
Se o Palmeiras for campeão, aí é o melhor time do mundo, o Abel Ferreira é o melhor técnico do mundo, a gente sabe, a gente é passional. E eu me coloco nisso porque eu sou torcedor também. Mas vamos ser um pouco racional, deixar o nosso clubismo de lado e vamos olhar para a trajetória que o Palmeiras vem fazendo nos últimos anos, tá, gente? É uma trajetória invejável, é uma trajetória exemplo para outros clubes e isso, cara, é muito bom. Afinal de contas, a gente tá xingando o Abel muitas vezes, tá xingando os jogadores que a gente tem, né? Tá falando que esse time é uma vergonha, desculpa, não é. O Palmeiras chegar na final da Libertadores não é vergonha. Não tem vergonha nenhuma em disputar um campeonato e chegar em segundo colocado, embora, né, o que vale é título, a gente sabe disso, mas comparado com os outros rivais, São Paulo, Corinthians, Santos, você gostaria que o Palmeiras tivesse igual o Corinthians? Põe a mão no coração aí. Você gostaria que o Palmeiras tivesse igual o São Paulo? Você gostaria que o Palmeiras tivesse igual o Santos? Olha o São Paulo aí também, né? Tomando 6-0 pro Fluminense. O Corinthians tá à beira de fechar as portas. O Santos quase caindo pra Série B também. Venceu ontem o jogo contra o Sport no sacrifício lá. O Neymar jogando com dor no joelho. Parabéns ao Neymar, né? É isso que o torcedor do Santos espera dele. Mas você gostaria, Palestrino, que o Palmeiras tivesse igual a essas equipes? O Palmeiras não está. A gente, muitas vezes, reclamando demais, a gente acaba... E isso me engloba eu também aqui. A gente acaba cuspindo no prato que a gente come, tá? E a verdade é que qual é o prato que a gente está se alimentando aqui de forma metafórica? É uma final da Libertadores. Então vamos usufruir, vamos torcer, vamos apoiar, porque o Palmeiras, embora o elenco do Palmeiras eu acredito que não seja melhor que o do Flamengo, eu tenho certeza que nós temos capacidade de ganhar esse jogo. São 90 minutos, jogo de Copa é completamente diferente de jogos de pontos corridos como é o Brasileirão. Um erro pode ser crucial, tanto para Palmeiras quanto para Flamengo. A final da Libertadores de 2021 foi definida num erro do Anderson Pereira, que vestia a camisa do rubro-negro. O Daverson, que é aquele jogador polêmico que muitas vezes muitos times não querem ver nem pintado de ouro, foi lá, roubou essa bola do Anderson Pereira e fez o segundo gol do Palmeiras nos acréscimos, consagrando o Palmeiras tricampeão da Libertadores. Então, erros podem definir esse jogo de logo mais. É um jogo que vai ser vencido nos detalhes. E boa sorte para o Palmeiras, estamos aqui torcendo para trazer o Tetra para casa. Quero saber muita opinião de vocês, como é que tá a ansiedade de vocês. Tem gente que não dormiu nem de noite e quero saber se algum de vocês que me seguem aqui foram para Lima e estão esperando ansiosamente para assistir o jogo aí no estádio. Põe aqui nos comentários, quero saber muita opinião de vocês. E dessa forma eu vou terminando por aqui esse último vídeo antes da final da Libertadores. Lógico que eu vou tentar voltar essa noite, não sei se vou conseguir. Se não voltar essa noite, pode ser que no domingo também eu faça aí um vídeo bem rapidamente para vocês, falando do que foi a final dessa Libertadores tão emblemática para o Palmeiras, né? Perdendo de 3-0 para a LDU e virando esse jogo para 4-0. Chegamos muito fortes e eu acredito demais nesse título que vamos disputar logo mais. Coloca aqui embaixo as opiniões de vocês, quero saber como é que vocês estão para essa final, vamos apoiar sempre. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, que é muito importante. Eu volto no próximo vídeo, que o Papai do Céu abençoe demais a sua vida. Se você estiver em Lima, que ele te proteja, porque a situação em Lima não tá legal pelo que a gente tem visto, né? E eu volto no próximo vídeo. Avante palestra, vamos ser campeões.